Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para começar mais um encontro para a gente apresentar o Avançar para vocês, passar em detalhes, né, sobre o projeto e tirar também possíveis dúvidas de como utilizá-lo. A gente espera aí que vocês possam interagir bastante. A gente vai estar acompanhando, né, pelo os comentários, né, no YouTube também. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, pode colocar que a gente vai tentar endereçar. A iniciativa desse projeto do Avançar, que é desenvolvido pelo Instituto Reúna, tem a parceria do Gesto, né, para levar aí para os municípios nesse desafio grande de recomposição das aprendizagens. E pela equipe do Gesto, a gente vai passar uma palavrinha da Marisa, que deixou aqui umas mensagens, né, para vocês também poderem, para ela poder contar um pouquinho para vocês da importância desse projeto. Então, antes de eu iniciar o detalhamento da solução em si com vocês, a gente vai passar essas palavrinhas da Marisa. Não sei se já está aí no jeito para a gente transmitir. Olá, professores! Eu sou Marisa Costa, sou consultora de políticas educacionais do Instituto Gesto e gostaria de dizer para vocês que estou muito feliz pela oportunidade de realizarmos esse encontro, né? Porque eu tenho na minha trajetória uma experiência como professora de matemática e entendo que os desafios são enormes e eles já se apresentavam muito antes da pandemia. Então, buscarmos uma solução, né, umas ideias pautadas nas necessidades dos nossos estudantes, das necessidades dos nossos professores, né, para que consigamos ver, né, o ensino e, sobretudo, o aprendizado da matemática avançando, né, é um motivo que nos deixa muito, extremamente felizes. Então, nós estamos construindo o projeto Avançar a várias mãos, né? E no momento eu destaco aqui, né, a parceria do Instituto Gesto com o Instituto Reúna, né? Então, estamos debruçados nos desafios do ensino da matemática e pensando, né, naquelas ideias, naquelas estratégias que façam mais sentido, né, para potencializar o trabalho que vocês já realizam. Então, é com muita alegria, né, que estou aqui, como já destaquei anteriormente, que eu estou aqui, né, através do vídeo, porque infelizmente não pude estar ao vivo com vocês, mas destaco, né, assim, a minha alegria e o meu sentimento de esperança mesmo, né, de ver os nossos alunos com o aprendizado da matemática retomando aos níveis adequados, né? Então, nessa ação de aceleração desse processo de ensino e de aprendizagem, né? E digo, é um lugar de fala que eu tenho, né, de tamanha importância para entender exatamente quão desafiador não é? Estar em sala de aula com estudantes que já chegam com um nível de defasagem, né, considerável, e estarmos ali ajudando esses estudantes a construir as habilidades, as competências, né, para que eles prossigam com a sua vida, né, com o seu processo de aprendizado, né, cada vez mais fortalecido. Então, entendendo, né, o tamanho do desafio e conhecendo na prática, né, o desafio com o ensino e o aprendizado de matemática, é que eu digo para vocês que estou muito feliz de ver, né, que vamos poder caminhar com alguma solução, a princípio, para conseguir ver esse processo de aceleração do aprendizado. Então, espero que vocês aproveitem muito, né? E incentivo a vocês, né, que coloquem suas dúvidas aí no chat, no bate-papo, porque isso vai ser muito importante
para nós seguirmos, né, construindo algo que faça muito sentido para vocês que estão lá na linha de frente, que estão lá na sala de aula, tá bom? Então eu deixo um beijo com muito carinho para vocês, desejando que seja um momento muito gostoso, muito proveitoso para vocês. Oi, voltei, gente. Acho que eu estava acompanhando aqui, acho que o vídeo ficou com um som um pouco baixo, né? Mas eu espero que a maioria de vocês possa ter conseguido escutar. Basicamente, é a Marisa reforçando, né, a importância do desenvolvimento desse projeto e da importância de estar com todos vocês aqui nos acompanhando. Eu agradeço muito o tempo que vocês estão separando para isso. Então, eu vou me apresentar aqui rapidamente, né? Tá na tela, né? O meu nome, Filomena Siqueira. Eu sou gerente no Instituto Reúna, gerente da área pedagógica, e junto com o nosso time responsável pelo desenvolvimento do projeto Avançar, que é o que nós vamos passar hoje com vocês e contar em mais detalhes o que é, porque como ele ajuda a solucionar o desafio enorme que nós temos da recomposição e como utilizá-lo. Então, tem uma apresentação aqui de apoio, eu vou seguir por ela hoje com vocês, e novamente reforçando que estamos super acompanhando o chat no YouTube para a gente dúvidas que vocês quiserem ir colocando ao longo da apresentação. Depois que eu terminar essa exposição, a gente vai retomar, né, possíveis dúvidas que vocês tenham deixado, tá bom? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a recomposição, da importância da recomposição nos anos finais, a iniciativa em si, do Avançar, como ela está estruturada, e a proposta de uso, implementação desse material, garantindo um tempo aí para troca e dúvidas. Podemos seguir? Bom, de onde a gente partiu para desenvolver o material do Avançar? Esses dois gráficos que estão na tela para vocês, eles são gráficos com o resultado de aprendizagem dos estudantes, de acordo com o SAEB, na edição de 2021, tanto para a etapa do 5º ano, quanto a etapa do 9º ano. Aqui a gente pode ver que os resultados são muito baixos. A gente tem aqui, né, um nível de alunos com percentual adequado de aprendizagem menor que 20% no 9º ano, e no 5º ano também não melhora muito, embora tenha ainda uns lugares que ficam no laranja, mas ainda assim não é suficiente. Então, a gente consegue, a partir desse gráfico, que mostra uma realidade que perpassa todo o país, que não é exclusivo de um local ou outro, do tamanho do desafio de garantir que os estudantes concluam as etapas do ensino fundamental com as aprendizagens necessárias, né? Então, quando a gente olhou esse mapa, que não é só uma realidade de 2021, que, claro, foi super impactado pela pandemia e aumentou ainda mais o tamanho do desafio, mas se a gente buscar olhar resultados anteriores também, de outras edições, a gente vai ver que não era também resultados tão melhores assim, ainda que as coisas tenham se agravado durante a pandemia. Então, o que a gente faz para oferecer uma solução que possa apoiar as escolas para garantir essa recomposição? E uma recomposição urgente, né? Muito intensa, porque os resultados são muito, muito baixos, e muito necessária de ser feita da maneira mais rápida possível. Não só porque a gente quer ser apressado por ser apressado, mas é porque é o compromisso com os estudantes, né? Quanto mais a gente conseguir garantir da recomposição o mais rápido possível, mais os nossos estudantes terão
as aprendizagens alcançadas, que é um direito de todos eles, né? Então, foi a partir dessa provocação, né, de olhar essa situação e pensar, poxa, a situação é muito grave, que tipo de solução a gente pode oferecer para ajudar uma recomposição efetiva e que, de fato, garanta essa recomposição aí para os estudantes. Bom, e aí a gente, então, pode seguir, por favor? A gente foi analisar, né, o acúmulo que vai sendo gerado de defasagens de aprendizagem ao longo dos anos, e a gente encara, né, vê que no 9º ano a gente vai observando um acúmulo de defasagens de diversas séries. Infelizmente, não é só, né, um ano. Conforme a gente vai observando, né, ano a ano, a gente tem essa situação que no 9º ano fica muito dramática, que tem um acúmulo enorme de déficits de aprendizagem, e com isso a gente sabe que muitos estudantes acabam desistindo da escola, né, porque não acompanha a aprendizagem, ou aqueles que não desistem em si, não terminam o 9º ano e não se sentem engajados ou preparados para entrar no ensino médio e acabam, né, optando por não seguir a etapa do ensino médio. Então, a gente olhou para o 9º ano e buscou pensar como desenvolver um material que pudesse garantir que os estudantes que estão no 9º ano do fundamental tivessem condições de fazer essa recomposição, de modo que eles concluíssem a etapa do fundamental de maneira mais exitosa e que também tivessem condições de entrar no médio com as aprendizagens essenciais garantidas para que eles pudessem seguir uma trajetória mais coerente de aprendizagem ao longo do ensino médio. Então, a gente desenvolveu o projeto para o 9º ano de matemática. Nós estamos desenvolvendo já para as demais séries, do 4º ao 9º, também para matemática, e queremos muito poder também desenvolver para a língua portuguesa. Mas o que a gente vai passar hoje com vocês é esse material que já está disponibilizado do Avançar para o 9º ano em matemática. Podemos seguir? Bom, e aí algumas premissas para explicar para vocês como que o material está estruturado para garantir a recomposição das aprendizagens. A gente partiu dos mapas de foco da BNCC para definir as habilidades que seriam selecionadas de maneira prioritária para compor este material. Acredito que muitos de vocês já tenham tido contato com os mapas de foco da BNCC, né, que foi esse material que o Instituto Reúna desenvolveu em 2019, mas para quem não tem familiaridade, os mapas de foco, eles pegam as habilidades da BNCC e eles propõem uma classificação dessas habilidades. Então, a gente desenvolveu o que nós chamamos de aprendizagens focais e as aprendizagens complementares. Isso significa que as aprendizagens focais que são importantes, as complementares não são importantes? Não, não é esse o sentido. O que isso quer dizer é que as aprendizagens focais são aquelas sem as quais os estudantes não conseguem fazer a progressão da aprendizagem entre os anos, porque vão faltar conhecimentos fundantes, se eles não tiverem tido essas habilidades bem desenvolvidas, que vão prejudicar a compreensão e o desenvolvimento de habilidades previstas em anos subsequentes. Então, as aprendizagens focais são aquelas que não podem, de maneira alguma, não serem desenvolvidas, porque vai prejudicar essa coerência e progressão das aprendizagens. E as aprendizagens complementares são aprendizagens vinculadas às focais, né? Então, são aquelas aprendizagens que são importantes e que serão desenvolvidas de maneira, como o próprio nome sugere, complementar.
né, as focais. Então, o que a gente fez foi olhar para os mapas de foco e identificar das habilidades dos mapas de foco qual é o encadeamento lógico entre o conjunto dessas habilidades priorizadas para que determinados conhecimentos esperados no nono ano de fato sejam possíveis de serem realizados, entendendo que tem um conjunto de déficits de anos anteriores que tem um certo encadeamento. Então, como que a gente garante e apresenta esse fluxo que não é aleatório, né? Não é, eu escolhi a habilidade X de um ano, Y do outro, porque foi uma escolha assim, né, no bingo. Não, elas têm uma coerência entre si. E aí, construir esse mapa, pessoal, foi um dos desafios bastante grandes dessa solução que a gente oferece para vocês, porque foi justamente esse exercício de conseguir identificar de que maneira as habilidades estão concatenadas entre si e que trajetória faria sentido pensando uma recomposição dos alunos do nono ano. E aí também é importante contar para vocês que a gente fez essa priorização e aí a gente organizou o conteúdo dessa priorização em 4 módulos. Os módulos, eles prevêem 8 semanas de aula. Então, para cada um dos módulos, a gente entende que para ele ser desenvolvido, são necessárias 8 semanas de aula, pressupondo que cada semana terão ao menos 4 aulas. Então, aqui eu vou passar com mais detalhes à frente para vocês, mas para vocês já entenderem que nós organizamos os módulos, né? 4 módulos, com 8 semanas cada um deles, e para cada um desses módulos, a gente fez uma seleção de habilidades que serão trabalhadas em cada um desses módulos. Então, no módulo 1 tem um conjunto de habilidades que estão expostas aí na tela para vocês. No módulo 2 tem outro conjunto de habilidades, no módulo 3 e no módulo 4. Relembrando que a seleção dessas habilidades pressupõe uma conexão entre elas para viabilizar justamente o que eu disse dessa trajetória coerente dos estudantes entre os módulos. Então, as habilidades, elas têm uma correlação, elas têm um motivo de uma estar antes e outra estar depois, porque isso vai criando justamente uma sequência que permite que os estudantes consigam ir desenvolvendo determinadas habilidades, porque eles conseguiram ter acesso a outras anteriores que eram necessárias para ele conseguir outra, né, mais adiante. Então, essa coerência, ela foi muito importante de ser pensada e foi algo desenvolvido com muito cuidado pelos nossos técnicos e especialistas da área da matemática para garantir essa proposta de coerência para vocês. E aí, vocês podem também se perguntar, mas nossa, Filomena, é isso mesmo que eu estou vendo na tela? A gente vai ter habilidades do 6º, do 7º ano, do 8º, no material que é do 9º ano? Sim, a gente tem habilidades de anos anteriores. Por quê, pessoal? Primeiro, porque a gente está falando de recomposição. Então, estamos partindo de um cenário em que os estudantes não estão na série, no ano, com as aprendizagens necessárias consolidadas. Isso, se a gente voltar naquele gráfico que a gente mostrou para vocês, fica evidente. Então, eu não posso negar e simplesmente dizer, não, eu vou trabalhar só as habilidades do 9º ano com os meus alunos, porque eles estão no 9º ano e pronto, acabou. Tem que ser 9º ano. E negar que eles têm uma defasagem de aprendizagem. E aí é como se eu estivesse falando e ninguém vai entender o que eu estou falando, porque se eu não tenho determinados acúmulos prévios, fica incompreensível aquele conteúdo. Por isso, essa volta, né, esse retrovisor. E a gente volta nesse sentido também, porque conforme o próprio resultado do SAEB nos mostra,
A prova do 9º do SAEB, pessoal, não sei se todos vocês sabem disso, ela não trabalha apenas habilidades do 9º. A avaliação que é aplicada para os alunos do 9º do SAEB, ela trabalha descritores que estão presentes em anos anteriores. Então, quando aquele resultado do 9º me mostra níveis de aprendizagens baixos, abaixo, né, no insuficiente, ele não está me dizendo só que os alunos não sabem o conteúdo do 9º. Ele está, inclusive, me dizendo que eles não sabem de anos anteriores, entendeu? Por isso, a importância de voltar e de fazer esse encadeamento entre as habilidades, porque nós temos defasagens seríssimas de anos anteriores que, se não forem superadas, o aluno não consegue seguir adiante. Então, essa é a primeira coisa que eu queria explicar para vocês. Como a gente fez a seleção de habilidades, qual é o material, o insumo, né, que orienta essa seleção das habilidades e por que a gente volta em anos anteriores, tá bom? Então, essa é uma primeira explicação. Seguindo adiante, outro ponto que aparece muito para a gente já fez alguns encontros com outras redes, e eu já vou antecipar dúvidas que poderiam aparecer entre vocês, né, no chat, mas Filomena, você está me dizendo que vocês organizam isso com base nos mapas de foco da BNCC, mas os mapas de foco, por acaso, estão alinhados com o currículo da minha rede? Como é que uma coisa tem a ver com a outra? E aí, uma pergunta super importante mesmo, que a gente já aproveita para explicar. Sim, os mapas de foco, eles vão estar alinhados ao currículo, aos currículos locais, porque os currículos locais foram desenvolvidos olhando para a BNCC. E os mapas de foco nada mais são do que os mapas de foco da BNCC. A gente não inventou habilidade nova. Não tem habilidade que o Reúna falou, a gente vai criar essa habilidade. Não, a gente pegou as habilidades da base e fez essa identificação de quais são as habilidades prioritárias. E os currículos locais, se vocês fizerem um depara, né, de abrir a base e abrir o currículo de vocês, muito provavelmente vocês vão encontrar todas as habilidades. Talvez alguns currículos tenham criado mais habilidades, mas necessariamente as habilidades da BNCC estarão presentes, porque são habilidades que são consideradas direitos de aprendizagem. Os currículos não poderiam deixar de fora essas habilidades da base. Então, pessoal, quando a gente diz que as habilidades priorizadas foram feitas com base nos mapas de foco da BNCC, a gente está dizendo que são as habilidades da base. E essas habilidades da base necessariamente estão nos currículos locais. Portanto, não precisa ter essa preocupação de que são conteúdos diferentes, porque não são as mesmas habilidades. Então, esse é um segundo esclarecimento importante, né, de ser feito para vocês. E aí, seguindo, a gente desenvolveu também um material que eu já vou adiantar para vocês e depois vou retomar de novo ao longo da fala, que são as descrições dos módulos. Lembra que eu contei para vocês que o Avançar está organizado em 4 módulos e que cada módulo prevê 8 semanas de aula? Então, a gente está, assim, né, se for organizar no tempo, a gente está dizendo que a gente vai precisar de 4 bimestres, né, para passar por todo o conteúdo. Ou seja, esse material, ele prevê um ano letivo inteiro, praticamente, né, de aula. Só que nós estamos em junho. E aí vocês, né, podem olhar e pensar, como é que eu faço? Porque agora, ainda que a gente faça a maior força-tarefa e seja super, né, organizado para, né, fazer isso em todas as aulas e que os professores realmente utilizem esse material em todas as aulas, não cabe mais. Eu não consigo desenvolver, porque eu não tenho mais todas essas semanas previstas no meu ano letivo. Agora a gente só tem mais
4 meses aproximadamente de aula. Dado esse desafio, como que vocês podem escolher por onde começar? Qual módulo priorizar? Né? Que também é uma dúvida super válida. E aí, para ajudar vocês nisso, nós desenvolvemos um resumo de cada módulo. Para vocês terem uma visão, eu trouxe aqui só um pedacinho, né? É um pouco melhor descrito o resumo de cada módulo, mas eu trouxe aqui só o resumo do resumo, para indicar que a gente organizou no começo de cada módulo uma descrição do que aquele módulo aborda. Então, no módulo 1, vocês vão poder ver qual que é o enfoque da recomposição do módulo 1. Então, no módulo 1, a gente vai trabalhar conjuntos numéricos e operações, com destaque para números naturais, frações e decimais, classificação de triângulos e polígonos, grandezas, né, de comprimento, massa, capacidade, probabilidade com foco na determinação de espaço amostral, e fazendo isso de modo articulado sempre, né, a habilidades relacionadas à resolução de problemas, com a indicação das habilidades que foram priorizadas da BNCC. No módulo 2, a gente traz a mesma descrição, assim como fazemos para o módulo 3 e para o módulo 4. Com esse resumo, o que a gente espera? Que os professores eles possam analisar. Vocês veem que é um resumo bastante curto, é um parágrafo, então não é para ser exaustivo, mas é para o professor conseguir olhar e dizer, ok, os meus estudantes, eles ainda não dominam operações com frações decimais, não consegue. Então, se os seus alunos estão demonstrando uma defasagem de aprendizagem em relação a esse conteúdo, é importante retomar o módulo 1. Se vocês olharem e falarem, isso não é tão problemático, os meus estudantes já estão demonstrando esse conteúdo, porém, eles não estão demonstrando grandezas envolvendo área, volume, interpretação de gráficos, por exemplo. Então eu vou retomar do módulo 2. Então, o 1 eu não vou fazer, mas eu vou iniciar do módulo 2, porque aqui tem conteúdos importantes que grande parte dos meus estudantes não dominam. Então, a gente desenvolveu esse resumo de cada um dos módulos para justamente ajudar os docentes, né, as escolas, nessa escolha, nessa definição, dado que a gente sabe que não vai caber, né, não cabe mais o cumprimento dos 4 módulos previstos, e também não cabe a nós dizer de onde vocês vão começar. Vai começar necessariamente do módulo 1, do módulo 2? Não sei, vai ter que ser o que faz mais sentido de acordo com o nível de aprendizagem dos seus estudantes. Então, por isso, a gente desenvolveu essa descrição para ajudar vocês a entenderem qual que é o enfoque da recomposição de cada um dos módulos e, com isso, conseguir definir melhor de onde vocês vão partir, tá bom? Bom, seguindo adiante, pode passar mais um. Então, aqui, como eu já disse, né, anteriormente, a gente busca oferecer um material que tenha justamente a capacidade, né, o conteúdo que ajudem vocês a consolidar as aprendizagens essenciais da matemática para o 9º ano, garantindo, então, que esses alunos consigam concluir o 9º ano da maneira mais exitosa possível, em termos das aprendizagens consolidadas, e possam seguir com também maiores chances de êxito ao longo do ensino médio. Seguindo, por favor. Aí a gente vai mostrar para vocês a estrutura. Então, tá bom, eu já contei para vocês por que de recomposição, como que a gente selecionou as habilidades prioritárias, por que aquelas habilidades foram selecionadas, de que maneira elas conversam com os resultados, né, que a gente observou do SAEB, que o material está organizado em módulos e que esses módulos estão organizados por semana. Beleza. Mas e aí, o que é o conteúdo exatamente do Avançar? Ele está estruturado em 4 grandes recursos, articulados entre si.
O primeiro recurso é o escopo e sequência. Esse material, pessoal, traz as habilidades priorizadas, a unidade temática, qual essa habilidade, né, está vinculada, as expectativas de aprendizagem. E é como um quadro, né? A gente vai mostrar daqui a pouco para vocês a imagem. E nesse quadro a gente vai organizando cada um dos módulos e as semanas com o conteúdo ali que vai ser trabalhado em cada uma das semanas. Então, aqui é como se a gente tivesse o grande mapa do que vai ser desenvolvido em cada módulo. Então, com base no escopo e sequência, vocês conseguem ter uma visão executiva do que vai ser trabalhado em cada uma das unidades temáticas e por aula, né, por proposta de aula. Então, tem aí esse trajeto, esse mapa geral. Com base nesse mapa geral, a gente desenvolveu o material do professor. Esse material, ele traz orientações aula a aula de como o professor pode desenvolver esse conteúdo que está resumido no escopo e sequência. E aí, para dar sugestões de como o professor pode desenvolver essas habilidades, a gente fez uma curadoria de um conjunto de planos de aulas disponibilizados no site da Nova Escola, né, uma organização parceira nossa. E a gente, então, traz no material do professor, a gente, né, indica ali, né, tem a estrutura do escopo e sequência que vai se desdobrar aula a aula. E aí a gente traz essa sugestão de qual plano de aula pode ser utilizado para endereçar aquela habilidade, né, que está sendo proposta em determinada aula. Então, a gente oferece esse material estruturado para o professor, para que ele possa ter em mãos essa trajetória, essa proposta de trajetória, para garantir que essas aprendizagens essenciais serão desenvolvidas de maneira exitosa com seus estudantes. Esse material, ele também olha para um outro conjunto de recursos que a gente chamou de estudos orientados. Os estudos orientados são um material voltado para os estudantes. E o que é o objetivo desse conteúdo? É desenvolver uma relação com o estudante para que ele se engaje com a aprendizagem da matemática. Se vocês repararam em algum dos slides, né, iniciais que a gente mostrou, a gente traz o nome do projeto, né, que é Avançar, e aí tem um subtítulo, né, por uma matemática engajadora. A gente sabe que o processo de ensino e aprendizagem é uma via de mão dupla, né? Então, tem todo o papel crucial do professor de trazer, né, uma aula bem desenvolvida, com um material de qualidade, e também tem o estudante, né, que precisa estar envolvido e interessado para aprender e fazer uso da melhor maneira possível de todo esse conteúdo que vai estar sendo desenvolvido. Os estudos orientados, ele vem muito nessa direção, de trazer materiais que engajem os alunos no envolvimento, né, com o conteúdo sendo proposto. Então, os estudos orientados, eles vão trazer não só questões, atividades relacionadas ao conteúdo previsto, mas também autoavaliação, perguntas, né, para o estudante ali pensar como que ele está interagindo com aquele conteúdo, que dificuldades ele está enfrentando, por que ele acha que isso está acontecendo, e além de outras questões relacionadas à orientação de como estudar, né? Isso não é uma coisa óbvia, a gente não necessariamente sabe como fazer um bom uso do nosso tempo para os estudos. Então, como ajudar os estudantes a desenvolverem foco, por exemplo, né, no momento de estudo. Então, esse material traz esse conjunto de orientações, sugestões, de uma maneira também mais próxima da linguagem dos jovens, né, para que eles também tenham um material que seja para eles e que ajude a engajá-los no conteúdo das aulas. Então, esse é um terceiro recurso que a gente disponibiliza. E, por fim,
tem um quarto recurso, que são os materiais complementares. Esses materiais complementares são compostos por avaliações processuais, então tem um conjunto de atividades avaliativas que a gente sugere que sejam feitas ao longo das aulas, rubricas de autoavaliação para a prática docente, que também é uma coisa muito importante, né? Os professores pararem e terem um tempo de reflexão sobre suas próprias práticas, e vídeos pílulas para o aprofundamento aí de determinados conteúdos e intervenções. Então, esse é o conteúdo completo do Avançar. Então, ele está estruturado em 4 materiais. O escopo sequência, que é a base de tudo, o material do professor, que traz a proposta de aplicação do escopo sequência aula a aula, os estudos orientados, que buscam estimular e engajar os estudantes nesse processo, e os materiais complementares. Podemos seguir. Aqui tem um trajeto um pouquinho, pode parecer um pouquinho complexo, mas não é, dessa estrutura. Então, é basicamente o que eu já contei para vocês anteriormente, né? Mas mostrando esse encadeamento lógico entre as partes. Então, o escopo sequência como o ponto de partida, assim, né? A base. E aí, se desdobrando no material do professor, né, com os planos de aula, a curadoria de avaliações, as rubricas de autoavaliação, e o material do estudante, né, estruturado aí nos estudos orientados, que também é importante mencionar, além do que eu falei, que ele também busca os estudos orientados trabalharem com perspectivas importantíssimas para o processo da aprendizagem da matemática, relacionado, por exemplo, ao desenvolvimento do cálculo mental, de resolução de problemas. A gente também traz algumas questões avaliativas do SAEB. Então, tem ali um conjunto bem importante de estratégias de estudo, né, autoavaliação e promoção do engajamento, além desses materiais complementares, né, que a gente mencionou, e que aqui também vale contar para vocês que a gente disponibiliza algumas fichas de acompanhamento do uso desses materiais. E essas fichas de acompanhamento, elas têm muito o objetivo de apoiar mesmo quem for fazer uso desse material. Então, a gente desenvolveu fichas para os coordenadores pedagógicos e para os professores, para que eles possam fazer esse acompanhamento, né? Do que está dando certo, como que está sendo desenvolvido, o que está sendo desenvolvido do planejado desse material do Avançar. Por que a gente acha que isso é importante? Justamente para ter um processo de não só o monitoramento pelo monitoramento ali, para dizer se está fazendo ou não está, mas para entender se não estiver caminhando, o que pode estar acontecendo, quais são os desafios, será que tem dúvidas no uso desses materiais? Quais são as dúvidas? Então, essas fichas de registro ajudam muito na hora de implementar e colocar isso em ação, para que justamente as coisas não se percam frente a algum possível desafio ou incompreensão do material, e que elas possam, então, ser registradas e depois serem levadas para trocas, né? Seja com, por exemplo, do coordenador pedagógico com o professor e vice-versa, ou também com o ponto focal da rede, que que também está acompanhando, né? E está desenvolvendo aí todo um conhecimento sobre o material. Então, esses são todos os recursos que o Avançar oferece para vocês. Podemos seguir. E aí, a gente organizou tudo isso numa proposta de ciclos. Então, retomando, né? A gente tem os módulos que vão estar organizados, né, no escopo e sequência, que vão se desdobrar nos planos de aula, com o apoio dos estudos orientados e dos materiais complementares. Mas vocês também podem, né, olhar e falar, nossa, Flamengo, tá bom, mas por onde a gente começa? O que eu faço primeiro? Essa avaliação que você está sugerindo, eu faço quando? Essa aula, ela vem antes ou depois? Quando que eu trabalho o conteúdo que está previsto no estudo orientado?
Então, para não deixar também assim um monte de material na mão de vocês, que fique difícil de entender por onde começa e como um se relaciona com o outro, a gente propõe a organização das semanas. Então, aqui na tela, tem duas formas de seguir essa jornada da aprendizagem. Uma primeira em que a gente indica, né? Nessa semana, lembra que eu falei que o material está previsto para ser organizado em 8 semanas, sendo que cada semana a gente prevê que existam 4 aulas, né? Então, a gente traz uma sugestão, semana a semana, o que pode ser abordado em cada uma dessas aulas. Então, aqui a gente tem uma sugestão que é a primeira aula da semana ser uma discussão dos estudos orientados. E se você, quando vocês visitarem os materiais, vocês vão ver que vão estar lá, estudo orientado 1, 2, 3, 4, porque justamente, né, para fazer essa identificação e saber, né, do que a gente está falando. Então, a gente aqui sugere um ciclo, né, uma jornada que aborda os estudos orientados. Depois, na próxima aula, desenvolve um plano de aula. Na terceira aula, desenvolve outro plano de aula. E na quarta aula, faz o plano de aula vinculado à entrega de um estudo orientado que foi proposto no início da semana. Então, aqui tem uma sugestão, né, de ciclo. Em outra semana, vocês vão poder ver que o material, por exemplo, vai sugerir outro caminho. E aí o material vai trazer para vocês, então, que em uma aula a gente vai ter discussão de estudo orientado, na outra a gente vai ter uma avaliação formal. Então, a gente vai indicar qual que é a aula ali que a gente sugere uma avaliação formal. Depois, na terceira aula, uma discussão dessa avaliação. E na quarta, um plano de aula com entrega de estudos orientados. Com isso, pessoal, o que a gente busca? Não é no sentido de criar um caminho muito rígido, né, que vai ficar ali controlando tudo, mas é no sentido de propor uma jornada coerente para vocês, né, vocês coordenadores, vocês professores. A gente sabe que os desafios são muitos. Organizar uma sequência de aprendizagem coerente para muitas turmas é um desafio enorme e, novamente, a gente está enfrentando um problema gigante que é a recomposição de aprendizagem. Então, como professora, eu posso dizer o que eu vou priorizar para garantir que os meus alunos tenham a recomposição da aprendizagem garantida? De que maneira eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar? O que eu vou priorizar nas minhas aulas? São decisões não triviais, nada simples, e que demandam também muito, né? Como que eu, se nessa aula eu fiz determinada coisa, na próxima eu vou fazer outra, porque isso garante essa recomposição, essa coerência no processo das habilidades, está robusto, está fazendo sentido, a progressão da aprendizagem está sendo garantida. Então, o material, ele vem justamente para ajudar todos vocês nesse sentido, trazendo essa trajetória, essa jornada da aprendizagem de maneira organizada, para que vocês tenham uma proposta de caminho. O desafio, como eu disse, é muito grande, e ter que lidar com isso sozinha, tendo que decidir, né, por que priorizar uma coisa, não outra, e como fazer isso com qualidade, né, com uma aula robusta, engajando os estudantes, ficar com tudo isso para ter que se virar sozinha, não faz sentido, né? É um problema muito grande. Então, é por isso que o material ele busca trazer toda essa jornada e essa construção, para que esse desafio fique um pouco mais possível de ser superado, né? A gente também é importante eu frisar para vocês que esse material ele está disponibilizado no nosso site, tá, né? Tá tudo aberto, não é um material pago, nada disso.
e que vai ter, né, essa distribuição, então, né, as redes que decidirem aderir pode acessar o site e vai ter acesso a todos os materiais. A gente já tem no site até o módulo 3, mas o módulo 4 já está subindo. Na semana que vem, a gente já vai subir uma versão não diagramada dele, e no final do mês já vai estar com a versão diagramada dele no site. Então, vai estar já completinho. De qualquer maneira, os módulos 1, 2 e 3 já estão disponíveis lá no site, tá bom? Bom, seguindo aqui, essa é a fotinho, gente, do escopo e sequência. Então, essa é a estrutura que eu mencionei para vocês de como está estruturado esse mapa que eu falei, que é o escopo e sequência, né? Então, aqui a gente tem um retrato, uma parte do escopo e sequência do módulo 1. E vocês podem ver, então, que ele está organizado por semana, como a gente falou, né? Cada módulo tem 8 semanas. E aí vocês podem ver, beleza, na semana 1, qual que é a proposta? É trabalhar a unidade temática de geometria, com o objetivo de conhecimento relacionado à classificação de triângulos, que vai focar em determinada habilidade, né? Então, aqui tem a habilidade 06, de matemática, né, do 6º ano, habilidade 19, e tem a descrição da habilidade, a expectativa de aprendizagem e como isso está se desdobrando num conjunto de 4 aulas, né? Novamente, lembra que eu disse que cada semana a gente prevê 4 aulas por semana? Então, aqui a gente coloca o resumo do que acontece aula a aula para a semana 1. Na semana 2, a proposta é trabalhar números, operações com números naturais. Aí tem a habilidade e a descrição, a expectativa e o resumo do que acontece aula a aula, assim sucessivamente. Então, esse que eu falei que é o grande mapa, assim, né, para a gente ter uma visão executiva de toda a trajetória prevista em cada um dos módulos. Podemos seguir? Aí aqui é uma fotinho do material do professor. Então, nesse material do professor, vocês podem ver que ele vai estar indicado, né? Então, aqui, por exemplo, nesse trecho, a gente traz a semana 2, que são as aulas 5 a 8, e aí a gente traz aqui a descrição, né? Então, a unidade, né? Números, habilidade, o que vai acontecer nessa semana. Aí a gente tem uma ficha de acompanhamento para dizer, a aula 5 foi realizada, deu certo ou não deu certo, ou sim, deu para desenvolver, mas eu desenvolvi até tal ponto, depois eu identifiquei uma outra questão que me fez retomar determinado conteúdo, enfim, as observações que o professor julgar pertinente para ir criando esse acúmulo, né, de como as coisas estão funcionando, está dando certo, não está dando certo, e a descrição aí de todo esse conteúdo. E aí, se a gente seguir adiante, aqui a gente tem uma parte dos estudos orientados, então também são trechos, né? Mas vocês, como eu disse, podem acessar, o material está todo já disponível. Aqui é uma parte dos estudos orientados, onde a gente traz um trecho aqui, né, de um desafio que foi colocado para os estudantes. Aqui tem um pedaço de uma atividade, né, de uma página, né, em que foi colocado um desafio para eles, e depois tem essa atividade, né? Quanto tempo você precisou para resolver esse cálculo? E aí uma página, uma parte para eles avaliarem, né? Foi super tranquilo, não foi tranquilo, né? A gente coloca um pouco esse termômetrozinho para eles indicarem como foi, nesse sentido que eu mencionei anteriormente para vocês, de que o material de estudos orientados cria essa ponte de comunicação com o estudante, para ele refletindo sobre quão bem ele conseguiu desenvolver ou não, quais desafios ele enfrentou ou não. Então, aqui também tem um trechinho para vocês verem essa estrutura. Pode passar. E aí, aqui, já caminhando, né, para o final da minha exposição,
A gente tem que eu mencionei para vocês no começo da conversa. Essa iniciativa, ela é uma iniciativa conjunta, né? Tem várias pessoas e organizações envolvidas. Então, a gente tem o Instituto Gesto como um parceiro para a implementação desse projeto, e a gente conta aí com as duplas, né, implementadoras, que vão apoiar diretamente, né, as redes, junto com o consultor pedagógico, no uso do material. Então, vão ser pontos de apoio muito importantes para quando vocês decidirem, ok, vamos lá, vamos na minha rede, na minha escola, a gente vai utilizar esse material. Naturalmente, quando começar a utilizar, vão surgir dúvidas. É uma coisa nova, é um material novo, né? Não tem uma familiaridade. E aí, né? Como que, ao fazer o uso, se eu precisar tirar dúvidas, como é que vai ser? Então, tem o apoio do consultor pedagógico e do consultor de implementação do gesto para fazer essas trocas, essas escutas. E a equipe do Instituto Reúna, né? Que desenvolveu todo esse material, né? Então, a gente tem esse papel, né, de técnico pedagógico na construção dos materiais, e que a gente também vai estar pertinho das duplas implementadoras e do consultor pedagógico para entender que dúvidas vocês estão levando para eles, o que está dando certo, o que não está dando certo, e aí a gente também poder ajudar, também poder oferecer orientações, explicações e até pensar em novas soluções, caso a gente veja que desafios estão surgindo aí no processo de uso do material que a gente não tinha previsto. Então, a gente tem todos esses espaços de articulação. Aqui a gente está fazendo esse webinário, né, para vocês, para poder apresentar melhor o material para vocês. Mas ao longo dos próximos meses, vai ter toda essa rede de articulação para garantir que, conforme vocês forem usando os materiais, vocês possam levar, né, os professores possam levar as suas dúvidas para os coordenadores pedagógicos, juntos possam trocar com o acompanhamento, né, o ponto focal que vai estar na rede, e aí se sentirem amparados, né? Que não é que a gente está colocando o material e pronto, né? Agora cada um por si. A gente vai ficar apoiando, né? E tirando dúvidas e ajudando no uso desse material da maneira mais robusta possível. E eu acho que a gente já está quase no finalzinho. A gente tem aqui, né, os atores super importantes, né, para fazer esse projeto chegar nas escolas, né? E a gente tem também recursos, como eu mencionei, para ajudar vocês aqui com destaque, né, para coordenadores pedagógicos e professores, que são hoje, né, esse webinário é voltado para vocês, majoritariamente, né? Então, nos materiais que a gente oferece, né, tem fichas de acompanhamento para fazer esse registro de como está a implementação do escopo sequência, orientações para observação de sala de aula também, né, como apoiar nesse processo, no caso, apoiar os coordenadores, né, pedagógicos nesse processo. Tem os materiais para os professores, né, além do escopo sequência, da orientação aula-aula, tem, né, as avaliações processuais, tem as rubricas de autoavaliação, e tudo isso esperamos que possa ser feito e introduzido por vocês no dia a dia da escola. A gente sabe que o tempo é muito corrido, que o tempo de HTPC sempre tem muitas demandas, muitas coisas a serem discutidas. Então, a gente sabe que sempre é um desafio trazer um material novo, uma iniciativa nova, concorrendo, né, com um tempo que a gente sabe que é bastante escasso. Mas é por isso também que a gente tem feito esse esforço de fazer esses webinários para tentar explicar a lógica do material, como que ele funciona, além de todo esse acompanhamento que a gente vai oferecer ao longo dos próximos meses para os pontos focais, né, da equipe do Gesto,
e das redes para que elas possam também fazer um acompanhamento com vocês da maneira mais exitosa possível. A gente sabe que sempre é um desafio a escala, mas a gente espera oferecer não só os recursos, mas o suporte para que vocês façam, né, um bom uso aí de todos esses recursos. E aí, pessoal, uma última coisa que eu queria ver, eu não sei se eu consigo compartilhar aqui a minha tela, que eu queria fazer uma breve navegação pelo site para mostrar para vocês como que é a estrutura. Acho que eu consigo aqui apresentar a minha tela. Eu vou colocar... deixa eu ver. Eu acho que vai dar certo aqui. Me avisem se vocês não estiverem vendo, mas eu acho que está vendo a minha tela do Google. Essa é a pagininha do Avançar, no site do Instituto Reúna. Então, se vocês colocarem, né, entrar Instituto Reúna, .org.br, virem aqui, ó, vai estar nesse referências e pesquisas, o Avançar vai estar aqui. E aí vai ter a apresentação, né, que eu já mostrei para vocês, falei bastante para vocês da importância da recomposição. Tem esse resumo de como é a estrutura do projeto, com tudo que a gente já falou hoje, desses 4 grandes recursos. Aí tem uma breve explicação, né, de como pode ser utilizado pelas equipes pedagógicas, pelo docente. E aí aqui, pessoal, vai ter os recursos para download. Então, o Scope Sequência, eu clico aqui e vai aparecer. Como eu contei para vocês, a gente já tem disponível o módulo 1, módulo 2, módulo 3, e logo, logo vai ter aqui o módulo 4 também. Então, se vocês clicarem aqui no módulo 1, ele vai abrir. E aí vocês vão ter acesso ao Scope Sequência do módulo 1. Semana a semana, como eu mencionei, ó, até a semana 8. E vocês veem, não é um material exaustivo. Ai, e acho que não foi para outra página que eu abri aqui do Scope Sequência. Eu acho que não, eu fiz o download, mas não mostrou para vocês o download. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mudar a maneira como eu estou apresentando. Ah, tá. Eu vou colocar a tela inteira. Aí vocês conseguem ver direitinho. Vamos ver se agora vocês veem vou voltar aqui. Eu estava aqui mostrando, né, o módulo 1. E aí eu apertei aqui, agora foi, né? É que está meio pequeno, talvez. Mas aqui tem o Scope Sequência. Então, se vocês clicam no módulo 1, ele já carrega e abre aqui a estrutura do Scope Sequência, né? Ele está mostrando pequenininho na tela para vocês, mas aqui, assim, vocês vão ver como eu mencionei, né? Cada módulo 1, vai ter a semana 1, 2, 3, até a 8, como eu falei. Não é um material gigante, exaustivo, e aqui vocês têm um mapa muito legal de como seguir, né, ao longo de 8 semanas. E assim para cada um dos módulos. Aqui a gente vai incluir também aquele resumo que eu falei para vocês do que cada módulo contempla. A gente fez isso recentemente, não deu tempo ainda de subir no site, mas a gente já vai subir aqui, e aí quando vocês abrirem esse documento, vai ter aqui também aquele conteúdo, né, do enfoque da recomposição. E aí vai estar o parágrafo dizendo o que esse módulo contempla ao longo das 8 aulas. A gente já vai disponibilizar isso para vocês também. Então, aqui tem o conteúdo do Scope Sequência. Na sequência, aqui tem o material do professor, por módulos também. Baixei o Scope Sequência do módulo 1, eu aqui baixo, então, o conteúdo para o professor do módulo 1. E aí vai ter todo o material, ó, semana a semana. Então, vai ter tudo aqui organizado para que vocês possam navegar bem, né? A gente traz o Scope Sequência,
que, né, vocês vão ter feito o download. A gente explica, como eu já mostrei para vocês, né, na apresentação, a lógica do material. E aí começa o conteúdo, né? Aqui do módulo 1, tem aqui uma tabela resumo com como que está organizado. Então, né, o que vai ser trabalhado em números? O números a gente vai trabalhar na semana 2, 3, 5. A semana 1, aqui eu vou começar por geometria, classificação de triângulos, tarará. Se eu quiser fazer um registro, né? Na aula 1 eu realizei, não realizei. E aí vem o conteúdo em si mesmo, pessoal. Então, semana 1, aulas 1 a 4, e aí vai ter aqui o conteúdo do que a gente propõe ser desenvolvido. Né? Tem uma atividade aqui, tem uma orientação do que fazer, e sempre com essa estrutura. Aula 2, qual que é o objetivo dessa aula? E o conteúdo que se segue. Aula 3, qual que é o objetivo dela? E o conteúdo que se segue, com o link aqui, para o plano de aula que a gente sugere que seja abordado em cada uma dessas aulas. E aqui vocês podem navegar, né, para semana 2, semana 3, enfim, assim por diante. Isso se repete no módulo 2 e 3, essa estrutura. Os estudos orientados, a mesma coisa. Faz o clique, aí vai acessar o material para os estudantes. E aqui a gente vai ter a apresentação dos estudos orientados, tem um pouco, tipo um quiz, assim, né, para entender de que maneira os alunos se relacionam com a matemática, quando vê um gráfico, né, como que vê um gráfico, como lê o gráfico, como que se sente na aula de matemática. Então, tem um pouquinho também esse tipo de interação, além de desafios, exercícios, né, que o estudante pode fazer, e que vem seguido um pouco de uma reflexão sobre como foi fazer esse exercício. Né, como que ele se sentiu ao final do exercício, o que ele aprendeu que ele ainda não sabia. Então, tem esse processo justamente de induzir o estudante a fazer essa reflexão sobre o que foi realizado. E, por fim, as avaliações processuais, que a gente tem também aqui o link, e aí pode, né, ao fazer o download, acessar a avaliação processual 1, 2 e assim por diante, com também um simulado, né, relacionado ao SAEB, porque a gente sabe também que tem todo um desafio, né, de trabalhar os estudantes para se apropriarem, se familiarizarem, né, com esse processo da avaliação do SAEB. Esse ano a gente tem SAEB, né, no final do ano, então aqui a gente também busca apoiar um pouco para que isso possa ser, os estudantes tenham cada vez mais familiaridade com esse conteúdo, e isso não gere nenhum tipo de, né, nunca vi, não sei como lidar com isso, não sei por onde começar, enfim. Então é isso, pessoal. A gente convida todos vocês a acessarem o material, tá tudo aqui no link. A gente espera que esse material faça sentido, que vocês possam fazer, né, bom uso deles, que principalmente esse material ajude no desafio que é a recomposição. A recomposição não é pequena, né? As defasagens de aprendizagens não são poucas, a gente sabe que a gente não está falando de uma habilidade aqui ou ali, a gente está falando de um acúmulo grande de defasagens de vários anos, então não é fácil, a gente sabe, o desafio não é fácil, mas por meio do que a gente oferece nesse recurso do Avançar, esperamos que seja um instrumento que ajude vocês, de fato, a fazerem o uso mais exitoso possível de todo esse material. E muito obrigada pela participação de todos vocês, a gente espera que tenha feito sentido, e aí eu não sei se a gente ainda tem uns minutinhos para alguma dúvida, deixa eu ver aqui se tem, eu acho que eu estou tentando olhar aqui rapidinho, tem bastante coisa no chat, então eu acho que eu não vou conseguir identificar. Mas tem uma parte de comentários aqui
que talvez acho que eu possa achar dúvidas mais facilmente. Vamos ver, a gente tem ainda os últimos minutinhos. Não sei se a equipe aqui fez. Ah, sei. Aqui nos favoritos, achei. Então, aqui tem uma dúvida, né, do professor Davi, que ele fala, na reunião anterior, a proposta era outra, era seguir o programa desde o início e na sequência. Então, Davi, a gente tem feito alguns encontros, né, com várias redes aí do Gesto, e a gente, claro, espera que o máximo dos módulos que puder ser completado, que sejam, né? Porque aí fica o mais exitoso, né? O mais completa a experiência. Mas também a gente ouviu, nesses encontros mesmo, nessas reuniões, foi onde a gente ouviu bastante essa questão de, mas não tem semana no ano letivo suficiente para fazer todos os 4 módulos. Como que a gente dá conta disso? Que eu faço? Como que eu priorizo? Como que eu seleciono qual módulo? Então, é nessa direção, Davi, que a gente traz essa descrição dos módulos e essa orientação, né, de que cabe ao professor, então, tomar essa decisão, né, de qual módulo, por qual módulo ele vai começar. Agora, o que é uma coisa importante de ser destacada como eu disse anteriormente, os módulos eles têm uma progressão, eles têm uma coerência entre si. E as aprendizagens, a mesma coisa, tem uma coerência entre essas aprendizagens, né, as habilidades trabalhadas. Então, seria uma situação muito estranha se o professor falasse: os meus estudantes dominam plenamente o módulo 4, mas não dominam o conteúdo do módulo 1. Aí tem alguma coisa que precisa ser investigado melhor, porque teoricamente tem essa progressão, entendeu? Então fica só essa sugestão que não é exatamente assim escolher aleatoriamente, mas é mais entender da onde vai partir. Se necessariamente vai partir do módulo 1 ou se é possível partir já do módulo 2, sabe? Por exemplo, né? Ou do módulo 3. Mas é isso, é daí que vem. Não quer dizer que eu vou escolher a parte que eu quero. Não, ficaria uma relação meio estranha com o conteúdo, assim, né? Ficaria um uso meio torto, talvez. Mas a gente tem esse imperativo, né? O tempo é o tempo. E não adianta eu querer colocar 8 meses em 4 de algo que já está num ritmo super intenso, né? De priorização. Então, é nesse sentido, tá, professor Davi? Que mais? A gente tem aqui uma dúvida. E as fichas de acompanhamento pedagógico. A gente ainda está. Onde estão as fichas, né? A gente vai. Isso é um material que a gente já está finalizando para subir no site. Então, vai estar, acredito, ali nos materiais complementares, né? A gente já vai disponibilizar esse recurso para vocês, professora. Obrigada por trazer, né? Sinalizar isso, ainda não está disponível, mas já vai ficar. Aí tem também uma pergunta de o material já traz um conjunto de atividades e orientações metodológicas para o professor? O material do professor, sim. Ele traz, sim, Paulo. Então, tem toda essa orientação de como desenvolver o conteúdo previsto, né, para determinada aula, com a sugestão de planos de aula, né? Então, tem essa orientação lá no material do professor.
Aí tem uma outra questão aqui que é em relação ao módulo, que o módulo deveria vir com o gabarito. Aqui no material, na parte das avaliações, a gente tem o gabarito, né? Então, no material ali das avaliações é trazido né, o gabarito das atividades, né? Então, isso está ali no outro material, talvez não esteja da maneira mais fácil de se ver, vou pensar um pouquinho sobre isso, professor, para ver se a gente pode melhorar a visualização disso nos nossos recursos. Aí, tem mais uma pergunta aqui, se os alunos vão receber esse material. Se os materiais eles estão todos, né, disponíveis, como a gente mencionou, para as redes e para as escolas. Então, como a gente orienta para o acesso dos alunos a esse material? Nem todas as redes conseguem fazer a impressão, né, e distribuir para todos os estudantes. Então, uma possibilidade é os alunos terem a orientação de acessar o material online. Então, não necessariamente eles vão receber o material impresso, mas pode ter essa orientação para eles, né, de dizer, olha, pessoal, agora a gente vai trabalhar com o módulo 1 dos estudos orientados, né, os estudos orientados do módulo 1, e aí os alunos acessam online esse material, né? Agora, caso a rede tenha condições, ou a escola tenha condições e julgue pertinente imprimir o material, né, e distribuir para todos os estudantes, também é uma possibilidade, né? E que mais que temos aqui de dúvida? Tem aqui da professora Fabiana, ela disse que entende que desde o início tem uma ideia sequencial, mas que existe a possibilidade de flexibilizar, avançar de acordo com cada realidade. Exato, professora. Então, o material ele tem uma sequência, e isso é muito importante que fique claro, assim, que não é aleatório, essa habilidade está antes daquela porque a gente escolheu assim. Não, tem uma justificativa do ponto de vista da coerência da aprendizagem, né, do processo de aprendizagem, do desenvolvimento de determinado conteúdo. Então, ele tem essa sequência. O que a gente buscou, né, flexibilizar agora é mais no sentido assim dos professores entenderem o que é trabalhado em cada módulo e, com isso, eles identificarem, se for o caso de não necessariamente começar pelo módulo 1, né? Começar pelo módulo 2, enfim. Então, tem essa flexibilidade nesse sentido. Bom, o que mais que nós temos aqui? Acho que eu cobri bastante, não estou mais recebendo. Acho que é isso, né? Maravilha. Gente, então eu espero que tenha sido proveitoso esse nosso tempo. Novamente, reforço que a gente está à disposição, né? A gente está começando essa troca e a gente espera que ela seja muito frutífera ao longo dos próximos meses e que ao longo desse ano a gente consiga garantir a recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes para que eles concluam o nono ano com muito sucesso, que a gente alcance essa recomposição de fato, que eles consigam diminuir as defasagens e sigam de maneira bastante exitosa a trajetória escolar, né, com todos os conhecimentos que eles precisam ter, né, para seguir adiante. Então, esse é o nosso compromisso e a gente espera que o material ajude muito vocês e a gente está super abertas, né, a receber aí dúvidas e seguir adiante, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.